E qual foi a sua primeira impressão? Porra, cara, eu vou te falar, mudou muito assim a minha visão hoje, né? Porque eu cheguei meio que anestesiado, né, cara? Apesar de já ser um cara experiente, já com uma idade, mas pô, olhar o mundo assim, olhar tá dentro do Vasco, olhar assim, caralho, meu irmão, que é isso? O que tá acontecendo? Então eu posso dizer assim que a primeira impressão que eu tive foi o quanto que o Vasco é gigante, o quanto que eu já sabia de fora e o quanto que eu comecei a enxergar de dentro o que é o clube ser uma força da natureza, uma força assim que você não encontra explicação. Então essa foi o meu primeiro impacto, vamos dizer assim. E como é que foi o seu processo de aprendizado dentro do clube? Porra, então, cara, isso é uma coisa que eu trago até hoje lá do nosso começo, né? Coisas que eu herdei do CIA Vasco, né? Que é o processo de formação. Eu tenho o maior prazer do mundo em formar profissional, uma coisa que eu tenho paixão, cara, de ver um cara que estava ali no meu guarda-chuva, tá ascendendo, tá crescendo. E houve um monte de casos aqui nesse período, né? No teu período bastante, depois que no teu período continuou tendo. Hoje a gente tem lá que começou dentro do CIA. Se a gente for falar das pessoas, tem auxiliar técnico, tem treinador, tem tudo espalhado por aí, né? Analista pra caramba. Quando eu venho aqui para a parte da captação, quando muda a gestão, eu venho para a captação. O que eu tinha de equipe na captação, quase todos. Tem profissional que se tornou supervisor, tem profissional, estou falando da captação de observador técnico, né? Virou supervisor de outro clube, virou supervisor de rival, virou treinador. Tiveram 2 que viraram treinador, teve um que virou coordenador. Então, porra, isso pra mim, cara, é sensacional, cara. Assim, foi o que eu aprendi lá, né? Com você e com o CI, e que eu dou continuidade até hoje. Eu não abro mão desse viés de formação, porque eu acho que, como eu estava falando anteriormente, a gente não tem uma escola, a escola acaba sendo aqui dentro, né? Então eu acho fundamental trazer conhecimento, incentivar conhecimento nos meninos que trabalham aqui. Eu já vi muita gente trabalhando, cara, com os profissionais que eram simplesmente mão de obra, entendeu? Faz isso, faz aquilo, tipo máquina, mas sem desenvolver o conhecimento do cara, sem desenvolver o profissional, sem entender qual o viés dele, que é mais para lá, mais para cá, o cara mais para o campo, o cara mais para análise, o cara mais para gestão, sem conseguir ajudar nesse ponto. E, cara, eu faço a maior questão disso, porque foi assim que eu aprendi lá, e é isso que eu vou seguir, eu acho que para a vida inteira. Para mim é muito satisfatório estar formando os profissionais. E voltando lá atrás, você lembra como foi o seu primeiro jogo no clube? Você lembra como foi a sensação, como é que foi a experiência? Se deu tudo certo, se teve algum problema no dia do jogo? Sério. Mas tem que falar a verdade? A verdade é muito bom, né? Então, eu não acho tão bom assim, não. É sempre bom contar, porque, cara, errar todo mundo erra. Não. E assim, problema, eu garanto que todo mundo tem para contar. Não, mas então, eu cometi muitos erros, mas não foi o caso. Mas a experiência foi curiosa, porque o primeiro jogo que eu fui para encontrar vocês, no caso, logo que eu estava chegando em 2015, e aí, não tem como esquecer, foi um jogo lá na Portuguesa da Ilha, e foi Vasco Gonçalense Sub-20, e foi 3-0 Gonçalense. Assustador. E assim, mas também o time do Gonçalense estava completinho, né? Completinho. Aquela geração maravilhosa do Gonçalense. Então assim, cara, ficou marcado, complicado, mas foi bacana a experiência.